Olá, meus irmãos, nós temos o prazer de estarmos juntos nesse momento para compartilhar um pouco de um estudo bíblico a respeito desse episódio épico das Escrituras, que é a travessia do Mar Vermelho. Quantas vezes em nossas vidas nós nos sentimos em situações análogas ao que Moisés passou naquele tempo? Moisés tinha atrás de si a Faraó com seus carros, com seus cavaleiros, com seu exército lhe perseguindo, com ele um povo de quase 2 milhões de pessoas murmurando, de um lado e do outro montanhas, não tinha para onde correr, porque na frente também tinha o mar, e ele não tinha como cruzar o mar com toda aquela gente. E por quantas e quantas vezes nós clamamos a Deus que abrisse o mar diante dos nossos olhos. E isso tem acontecido várias vezes em nossas vidas. E essa passagem bíblica nos traz esperança. Porém, apesar de ser um episódio muito conhecido, inclusive no mundo secular, se tornou um episódio histórico. A travessia do Mar Vermelho. Não há quem não conheça, não há quem não tenha ouvido falar da travessia do Mar Vermelho. E, obviamente, o mundo procura explicar isso de mil maneiras, né? Existem alguns programas de TV, algumas revistas de ciências, ou que se dizem de ciências, tentando explicar o ocorrido. Já vi documentários na televisão explicando que, olha, aquela chuva de pedras que teve lá no Egito antes desse acontecimento, referente às pragas do Egito, foi algum vulcão ali por perto que entrou em erupção e jogou pedra para o lado de lá. O mar realmente está ali, deve ter. O povo atravessou, mas olha, veja bem, houve uma anomalia, a maré baixou a um ponto que o pessoal conseguia atravessar. E tentam explicar de mil maneiras, tentam racionalizar aquilo que de fato é um milagre, aquilo que de fato não tem uma explicação tão lógica assim. E o que é mais interessante é que, apesar de tudo isso, houveram estudos recentes, pesquisas arqueológicas recentes, lá no local da travessia do Mar Vermelho, e o que eles encontraram é simplesmente espetacular. Portanto, esse estudo a respeito desse episódio ocorrido nas Escrituras, com foco no livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, é algo que nos traz esperança sobre o poder de Deus agindo em nosso favor, muitas vezes. Misericórdia de nós. E para iniciar esse estudo, nós vamos antes fazer uma breve oração, pedindo que o Senhor nos instrua e nos dê seu discernimento. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome. Nós te pedimos, ó Pai, que sejas conosco, que o seu Santo Espírito nos guie nesse estudo, que nós tenhamos teu discernimento, a tua instrução e que possamos, ó Pai, sentir a tua presença. Muito obrigado, seja conosco, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu vou passar um vídeo de 1 minuto e nós vamos retornar aos slides. Esse é um trecho, é o trailer de um documentário de Red Sea Crossing, está disponível na internet, eu recomendo, onde uma equipe de pesquisadores foi até o local da travessia e achou esses dados impressionantes. Nós vamos estar vendo aqui ao longo do nosso estudo muitos desses detalhes, tá bom? Para cumprir esse nosso cronograma,
Dividimos o conteúdo na questão histórica, tanto bíblica quanto secular, o que a história conta a respeito da travessia do Mar Vermelho. Esse episódio descrito no livro de Êxodo, onde Moisés liderou o povo hebreu fugindo de Faraó, né, rumo aí à sua terra prometida, e tiveram que atravessar o mar. Depois nós vamos ver alguns dados arqueológicos, possíveis rotas de cruzamento. Nós vamos ver que o ponto de cruzamento não é onde normalmente se conhece hoje, tá? E a rota seguida por Moisés não é a que normalmente se ensina, pelo menos aqui mostra os dados arqueológicos. E por fim, algumas conclusões. Nós não temos como cumprir todo esse cronograma hoje. Nós vamos ver uma parte desse estudo hoje e o restante no próximo estudo, tá bom? Então, referente à historicidade, a dados históricos, o que é que a gente tem nas escrituras a respeito da travessia do Mar Vermelho, a respeito do povo hebreu saindo do Egito e indo rumo à sua terra prometida? Primeiro, lá em Gênesis 15, diz o seguinte: o Senhor já tinha dito a Abraão, então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a sua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Perceba que já estava descrito que o povo seria peregrino em terra alheia, no caso no Egito, seriam escravos lá e por 400 anos. Isso já estava dito antes de acontecer. Lá em Êxodo 12, tá? Está descrito que os filhos de Israel habitaram no Egito. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, está descrito lá que o povo de Israel esteve no Egito, habitou lá por quase 400 anos, certo? E lá na frente em Atos, já no Novo Testamento, nós temos dizendo o seguinte, Atos 13, 17 lá em diante: o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. Com um braço poderoso os tirou de lá. É importante frisar isso porque existem algumas correntes que dizem que o povo de Israel nunca esteve no Egito. Uns correntes de historiadores, obviamente. Que foi um outro povo que esteve lá e que foi escravizado. Mas, pelo menos de acordo com as escrituras, fica muito claro que o povo de Israel esteve na terra do Egito e lá eles foram escravos por cerca de 400 anos. E, com um braço poderoso, o Senhor os tirou de lá. Ok? Isso também é possível de ser encontrado no registro secular de historiadores. Flávio Josefo, um historiador judeu, fala que os hebreus deixaram o Egito no mês Xanticos, enfim, esse mês aí do calendário hebraico, quase 430 anos depois da vinda de Abraão para Canaã. Diodoro fala que ocorreu grande pestilência no Egito e muitos designaram a causa disso a um deus que estava ofendido. E Heródoto fala que habitaram as costas do Mar Vermelho e migraram para as partes marítimas da Síria, se referindo ao povo hebreu. Tá? Então existem vários relatos a respeito de um povo que esteve lá, que enquanto esse povo era escravo, em um certo período houveram pragas e pestes no Egito, e que em seguida eles saíram para migrar nessa outra região. Não obstante, uma das informações mais espetaculares que existem a respeito no registro secular sobre a travessia do Mar Vermelho e o que antecede a travessia do Mar Vermelho, que são as pragas do Egito, tá? É registrado no papiro de Apoé. Papiro é um rolo de papel, né? um registro de papel. E Apoé seria um historiador, é taxado como historiador, mas é alguém que viveu no Egito durante o período das 10 pragas e registrou o que estava acontecendo no Egito. E esse papiro ficou registrado. E lá diz o seguinte, se não me engano está no Museu do Cairo esse papiro. Certamente o rio está ensanguentado, e quando se vai beber dele, passam de longe as pessoas desejando água. E lá no Êxodo de Moisés, em Êxodo, capítulo 7, verso 20, fala o seguinte: e todas as águas do rio se tornaram em sangue, referente ao episódio de uma das peças em que as águas do rio se tornaram em sangue.
Fala também em Apué, aqui na esquerda. Os encantos e os encantamentos eram ineficazes, que são repetidos pelas pessoas. Na direita fala o seguinte: também os magos fizeram assim com seus encantamentos, não puderam, porque o Senhor falava para Moisés: faça tal coisa, para pegar o seu cajado e transformar na serpente. Aí vinha o pessoal, os sábios, os magos egípcios, e imitavam aquilo. Chegou um momento que ele não conseguia imitar mais, né? Ele não conseguia mais fazer, entre aspas, os encantamentos. Mais abaixo, o papel de apoio fala que a pessoa se alimentava de erva arrastada pela água, ou seja, houve uma devastação lá e tinha erva e uma parte da colheita foi parar no rio, né? E na direita nós vemos que o linho e a cevada foram danificados. Isso se refere à saraiva de pedras que teve no Egito e danificou toda a colheita que estava em área aberta. E assim vai, uma longa lista de registros, tá? Que a terra está abandonada por causa da esterilidade, então a direita nada verde ficou, nem árvore, nem árvore do campo, e uma grande quantidade de registros. Um muito interessante é que ele fala, a um certo ponto, que não amanheceu, e o Egito ficou escuro durante o dia. E nós vemos à direita que houve trevas espessas em toda a terra por 3 dias. Foi uma das pragas lançadas no Egito. E referente à situação com os primogênitos, que houve um grande pranto no Egito, o papiro de Apoé fala que é um gemido que há pela terra misturado com lamentações. Na direita, no Êxodo, está descrito o seguinte: fez-se um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que houvesse um morto. E tem uma certa. Depois desse acontecimento com os primogênitos, houve uma situação em que o próprio povo estava praticamente expulsando o povo de Israel. Oh, vai embora, a gente não quer mais vocês, querem ir embora, vão embora, a gente não quer mais vocês aqui. E deram a eles prata e ouro. As mulheres estavam dando ouro. Olha, estão aqui nossas coisas, levem, vão embora daqui. Né? E a Apoé registrou isso. Certamente, ouro, lápis azul, prata, turquesa, cornalina e bronze é colocado no pescoço das escravas, ou seja, das hebreias. E na direita está descrito lá em Êxodo: e pediram os egípcios joias de prata, joias de ouro e vestidos, de modo que lhe davam o que pedia, e despojaram os egípcios. Então é interessante que esses registros que estão nas escrituras, existem historiadores e outros registros seculares que falam a mesma coisa. Vejam só, José se tornou alguém importante, né, no Egito, vocês sabem. José foi vendido pelos irmãos e se tornou alguém muito importante no Egito. E a poesia diz o seguinte: veja, quem havia sido enterrado como um falcão está em um caixão de madeira. Aquilo oculto na pirâmide estava vazio. José chegou a ser enterrado lá no Egito inicialmente, né? Seus ossos estavam lá. É da cultura dizer que foi enterrado como um falcão daquele local. E na direita, no livro do Êxodo, diz o seguinte: assim morreu José, tendo idade de 110 anos de idade, o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Porém, isso lá em Gênesis, né? Mas lá em Êxodo, Moisés vai falar que levou consigo os ossos de José. Ou seja, o local onde ele estava guardado ficou vazio. Não obstante, existe um outro artefato que é a estela de Menektar, que hoje está no Museu do Cairo, no Egito. Foi descoberta em 1896. E nessa estela quer dizer pedra, né? Nessa pedra foi escrito o seguinte: Israel não mais existe, referente à presença do povo hebreu lá no Egito, e não estavam mais lá. Existem algumas discussões a respeito da historicidade dos faraós. Qual era o faraó desse episódio? Qual é o faraó que morreu lá no Mar Vermelho? Porque o faraó que existia quando Moisés fugiu do Egito, porque matou um egípcio defendendo um hebreu, não é o mesmo faraó de quando ele voltou para lá para libertar o seu povo. Tá? Então, adiantando aqui algumas dinastias, entre as mais aceitas está que o faraó opressor era Ramsés II, e o faraó do episódio do Egito, do episódio do Êxodo, que morreu lá no Mar Vermelho, seria Meneptah. Vamos partir para alguns dados arqueológicos a respeito
desse episódio, a Travessia do Mar Vermelho. O que é que nós temos em dados lá? Então, vamos discutir primeiro as rotas que poderiam ter sido traçadas. A equipe de Ron Wyatt, que foi atrás disso, foi pesquisar várias rotas que poderiam ser possíveis, para daí com a rota saber qual o ponto exato de cruzamento, para daí buscar artefatos arqueológicos, né? E aqui nós temos um mapa onde ficaria abaixo o Egito, mas eu vou pegar esse outro mapa aqui que é um pouco melhor, tá? À esquerda nós temos o Egito, à direita onde seria a terra de Canaã, e aqui nós temos algumas rotas, tá bom? Essa primeira rota aqui de cima é o que lá em Êxodo fala de caminho dos filisteus. Onde tem aqui o povo filisteu. E lá em Êxodo 13 fala que Deus preferiu não mandar Moisés por essa rota, porque eles estariam logo de cara com o povo filisteu e enfrentariam a guerra, e com a guerra eles iriam querer voltar para o Egito. Então não seria essa a rota adotada. Existe uma outra rota, que é a rota tradicional, que é essa outra que vem aqui pelo sul, que dizem que aqui embaixo é o Monte Sinai, Horebe, né? Então, por essa rota, possivelmente o ponto de cruzamento do Mar Vermelho seria por aqui. Esse seria o ponto tradicional. Então, o Golfo de Suez. Porém, a rota de Ron Wyatt é uma outra rota que parece muito mais plausível, onde segue essa trajetória verde aqui pelo meio. E esse local aqui seria o ponto de cruzamento. Esse aqui seria o mar que foi cruzado, tá? E o monte não seria onde é nesse local. O Monte Sinai seria aqui do outro lado, ó, o Monte Horebe. O que é que nós temos hoje de evidências apontando para isso? Vamos dar uma olhada. Pois bem, para ficar melhor de visualizar, aqui está um mapa mais limpo. Essa aqui seria a rota, tá? Proposta por Ron Wyatt, saindo do Egito, passando por Sucote. Aqui embaixo nós temos Payarot, Migdal, são alguns locais bem específicos descritos nas escrituras. Esse seria o ponto de cruzamento, mas aqui abaixo nós teríamos o Monte Sinai. E nós vamos identificar alguns dados muito importantes do porquê o Monte Sinai seria aqui desse lado e não aqui no meio, como normalmente se traça em alguns mapas, inclusive mapas de bíblias de estudo, tá bom? Vamos olhar a situação desse ponto de cruzamento, proposto por Ron Wyatt e que ele foi até lá investigar. Aproximando aqui pelo Google Maps, é possível ver esse local, onde tem uma praia chamada Nueiba. E vejam que a topografia desse local coincide muito com o que está descrito nas escrituras, porque vem um caminho estreito, nós temos um caminho estreito vindo, montanhas de um lado e do outro, não tem muito para onde correr. Depois uma praia que comporta assim 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, e um ponto de cruzamento para o mar, tá? Então essa aqui era a visão, a perspectiva que Moisés tinha no momento da travessia do Mar Vermelho. Essa aqui é uma foto da praia de Nueiba, veja que não é um local pequeno, né? E que as montanhas em volta realmente dificultariam qualquer fuga com um povo numeroso. E o que é que acontece nesse local? Mais uma vez a perspectiva aí, uma foto tirada por esse caminho, que seria o caminho estreito lá, e na frente a praia com montanhas de um lado e do outro, conforme descrito em Êxodo. Então, nesse ponto da praia de Nueiba, enviaram navios com sonares, com radares embaixo, para levantar a topografia. Essa é uma projeção 3D do resultado dessa topografia. Um detalhe é que, se não me engano, o próprio nome Nueiba, como ficou chamada essa praia, significa Praia de Moisés. Esse nome até hoje podem procurar no Google Maps. E percebam que a topografia nesse ponto ela é muito mais nivelada do que no restante de todo o Mar Vermelho. Mandaram em seguida alguns drones subaquáticos lá para filmar e perceberam que
o terreno também é propício à caminhada, digamos assim. Ele é plano, ele é liso. Não é com tantos obstáculos, tantos aclives e declives como é o restante do mar, que a gente vai ver mais adiante. Então, nesse ponto específico da Praia de Nueiba, nós temos uma espécie de uma ponte por baixo d'água, com um terreno plano, e também o próprio terreno em si não tem tantos obstáculos quanto no restante de todo o Mar Vermelho. E facilitaria, portanto, o cruzamento. Essa aqui seria a topografia do local, lá na Praia de Nueiba. Tá? Seria aqui o ponto de cruzamento, seria exatamente por baixo d'água nós teríamos essa ponte que facilitaria o cruzamento. Veja que se fosse em outro local, mesmo se o mar estivesse seco, não seria possível cruzar. Tá bom? E daí enviaram mergulhadores com câmeras para investigar melhor, e olha o que eles encontraram lá. Esse aí é um dos exemplos de vários objetos encontrados. No local plano, tá? Encontram algo que o detector de metais identifica metal aí, e nesse aí parece ser o incrustado, né, o eixo de uma das carruagens. As carruagens de Faraó, algumas tinham ferro, outras eram feitas de ouro maciço. Então, as que são feitas de ouro maciço não tem tanta facilidade, parece, de ter esses corais incrustados. As demais não, as demais conseguem ficar desse jeito. Encontraram vários outros objetos nesse local plano, que os detectores de metais apontavam que tinha metal. A gente vê que parece ser a forma da roda de uma carruagem. A gente tem já essa imagem daí que parece ser o eixo de uma carruagem. Aí ó, mais uma roda, tá, com corais. Dá para ver a roda ali no fundo do mar. Essa aí parece de ouro maciço, então os corais não colam com tanta facilidade nessa. Essa também, olha só. Aqui mais uma. E nesse caso aqui, nesse aparente coral, o detector de metal acusava metal aí dentro também. Então parece ser o eixo de uma roda. Aqui o que as pesquisas apontam como um agrupamento de costelas humanas. Eu sinceramente não consigo ver costelas humanas. Comentem aí no chat da aula se vocês estão vendo costelas humanas nisso aí, tá? Mas é o que consta no levantamento feito. Aqui seria um fêmur humano encontrado no local, incrustado também. E percebam uma coisa interessante: nesse caminho por baixo da água, plano, ele ficou limpo de obstáculos. A esquerda e a direita dele tem corais, tem outras coisas, mas no meio dele ficou limpo a areia. Então, o que é que acontece? Nós começamos a ter uma certa saturação de evidências, não só nesse ponto da Praia de Nueiba, referente especificamente à travessia do Mar Vermelho. Perceba que normalmente nós associamos a travessia do Mar Vermelho lá no ponto lá do Golfo de Suez, do outro lado. No entanto, construíram um canal de Suez, lá o pessoal do Egito fez recentemente assim, no século passado, né? Mas não encontraram nada, nenhum artefato, nem no ponto de travessia, nem nos pontos em volta. Quando nós passamos a considerar esse ponto no Nueiba, essa rota descrita por Ron White, que é conhecida como Rota dos Reis, nós temos artefatos encontrados no local, e nós vamos ter também artefatos encontrados depois da travessia, com todos os eventos que se sucederam, né, em volta desse contexto. Um deles, que envolve esse contexto do Mar Vermelho, são colunas colocadas alusivas a esse feito de Deus no seu povo. Então, existe uma coluna posicionada no lado egípcio, na Praia de Nueiba, uma coluna que foi construída lá, tá? Descoberta em 1968, com inscrições em hebraico, está um pouco destruído pela erosão. Aqui está uma foto de Ron White e seus filhos nessa coluna, com escritos em hebraico, mas que não dá mais para identificar totalmente o que está escrito aí. E existe uma outra coluna do outro ponto do cruzamento, do outro lado, já no lado árabe. Essa coluna do lado árabe, ela foi descoberta em 1984. Tá? Ela é idêntica do outro lado lá, egípcia. As colunas são iguais. É como se tivesse sido construído pelo mesmo pessoal. Né?
E uma referência a essas colunas está lá em 1 Reis 9:26. Fala que Salomão construiu essa coluna posteriormente, fazendo alusão ao cruzamento do Mar Vermelho. Nessa coluna do outro lado tem escrito legivelmente Egito, Salomão, Edom, morte, Faraó, Moisés e Jeová. Então, nesse local, essa coluna estava bem posicionada, mas o governo árabe, vendo o interesse de estrangeiros no local, especialmente os americanos, historiadores cristãos, né, e judeus, o governo posteriormente removeu essa coluna, tá bom? Mas existem alguns registros e nós vamos continuar vendo mais registros deixados ao longo dessa trajetória que o povo hebreu fez depois da travessia do Mar Vermelho, que nos ajudam, nos indicam realmente que esse foi o local de travessia, e não só isso. Mostra para os demais pesquisadores céticos de programas de TV que realmente isso aconteceu e que não vão achar uma explicação tão lógica assim. Foi algo feito pelo poder de Deus. Nós vamos dar uma pausa no nosso estudo nesse ponto e nós vamos continuar na próxima aula, dar continuidade a esse assunto da travessia do Mar Vermelho. Eu espero que Deus os abençoe, que estejam todos bem, e nos encontramos no próximo encontro. Um abraço.